mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pode tomar seus assentos. Glória a Jesus. Irmãos, palavra Deus colocar no nosso coração acerca disso, e é uma curiosidade que nós temos diariamente, né? Acerca do fim, acerca da situação. Por quê, pastor? Quando nós assistimos e vemos como situações como essa, né? Esse furacão ou esses ventos fortes, essas situações todas que está sobrevindo, destruição de muita coisa que está acontecendo, principalmente no Paraná, né? Essa situação, tempos atrás, foi a enchente ali no Rio Grande do Sul, devastando, né? Vamos colocar várias cidades ali devastadas da inundação e tanta coisa. E a gente fica se perguntando: nossa, é o fim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E atrelamos a isso, colocamos sempre em evidência a destruição, a massa, situação complicada que estão vivendo, o caos, como o fim do mundo, ou como Jesus está voltando, a volta de Cristo. Jesus dizendo para o discípulo, aqui nós vamos ver, que ele mostra que haverá rumor de guerras e tanta coisa. A Bíblia diz que essa situação, ele próprio vai dizer, ainda não é o fim. Então veja essa questão. O principal motivo que ele se preocupa de nós termos guardado consigo é o quê? É de não sermos enganados pelos falsos profetas, os falsos ensinadores, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Veja que essa questão, primeiro, ele se sente em si uma necessidade maior de que nós venhamos estar atentos, primeiro, o que é? De não perder a salvação, não sermos levados em ventos de doutrinas, não sermos levados por falsos conhecimentos, por falsos profetas e doutores da lei, que usa e usarão muito a palavra de Deus para seu próprio prazer, para seu bem-estar, para o seu bem-querer, e para que isso influenciar o erro. E aqueles que em si não tiver raizado na palavra, não tiver o conhecimento dessa verdade, cairão facilmente, não é verdade? Serão enganados facilmente. Por quê, pastor? Essa situação nós estamos vendo por aí afora. Pessoas que denominam, né, cristão, que denominam igrejas e templos, e do dia para a noite são pastores, são ensinadores, mas qual é o fundamento? Qual que é a raiz? Da onde vem, né, a sua fé, a sua fidelidade? Da onde vem a sua firmeza? Está na palavra, ou está numa ira, ou está numa questão de que querer fazer diferente? Irmãos, o próprio Jesus diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Quando o Senhor Jesus fala isso, ele está nos mostrando
que principalmente nós temos que observar as Escrituras, devemos que entender as Escrituras, como ele disse para Josué. Josué foi falar da palavra seguinte: Josué, medita no livro dessa lei dia e noite, para que te vá bem todos os dias. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, serei com você. Ele está mostrando para nós que quer seguir bem nessa terra, quer andar próspero nessa terra, quer ser abençoado por mim nessa terra. Está aqui dentro o segredo, está na palavra, está em viver a palavra. E quando a gente procura viver ou andar na palavra, nós não andamos enganados, nós não andamos por vento de doutrina e falso conhecimento, nós não andamos por vídeos, nós não andamos por situações que ouvimos, nós não andamos porque alguém falou, nós andamos pelaquilo que está escrito. Desde a fundação do mundo já havia uma promessa para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, e essa promessa é vida eterna com o Senhor Jesus Cristo no céu. Ei, para esses que perseverarem até o fim, ele vai dizer: dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim tem vitória para você, e eu mesmo enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas derramadas nessa terra por amor do meu evangelho. Então veja o que o Senhor nos mostra através dessa palavra, quando seguimos a palavra, quando andamos na palavra, quando nós meditamos na palavra. E a Bíblia vai mostrar que Jesus olhando, o discípulo mostrando a formosura do templo, mostrando a formosura das paredes, da obra bonita demais, não é verdade? Você viu ali na televisão e também nas redes sociais uma igreja sede do nosso campo, vamos colocar assim, na nossa região, da quinta região, pertencendo à quinta região ali no Rio Bonito do Iguaçu. A igreja sede ficou totalmente destruída, acabada, acabou tudo, entendeu? A tecnologia, a beleza, tudo que havia, tanto dinheiro empregado e investido, está no chão. Jesus disse para o discípulo, olha aqui, olhando a formosura, quando o discípulo se gabando da formosura do templo, muito bonito, é lindo, é legal estar aqui dentro, num lugar como esse, guardado da chuva, guardado do sol, do vento, e adorando a Deus, é bonito, mas isso daqui não fica de pé, isso aqui passa, isso aqui vai passar, e daqui a pouco não tem nada, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá em nossos corações. Então Jesus disse para o discípulo, olhando para aquele templo, disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Por quê? E logo mais você vai ver em outro evangelho dizendo que Jesus disse que 3 dias ele restauraria o templo, ele destruiria e restauraria novamente em 3 dias. E o discípulo achou: como que ele vai destruir esse templo? Como vai acabar o templo? Ele vai conseguir erguer em 3 dias, edificando em 3 dias? Pensando eles que Jesus estava falando do templo físico, do templo parede, cimento, tijolo, mas Jesus estava falando da ressurreição. Oh, aleluia! Ei, destruíram, prenderam, mataram, pregaram na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia foi restaurado, ao terceiro dia foi transformado. Aquilo que estava vendo como se vergonha, colocado numa de cruz em alto monte, para demonstrar a vergonha daquele que fazia algo diferente, ou aquele que representava uma ameaça para os romanos. Agora no terceiro dia, tá vendo aquele que foi pregado ali livre, solto, ninguém coloca a mão mais, ninguém consegue parar mais. Ei, que é isso, pastor? E até nos dias de hoje esse evangelho continua vivo, esse evangelho continua mais ardente ainda, mais vivo ainda, porque tem eu, tem você para pregar o evangelho, anunciando as boas novas do Cordeiro. Oh, aleluia!
levando à frente um legado que Jesus disse: ei, eu vou ressuscitar. Mas só que esse ressuscitar de Cristo é diferente do que a gente às vezes imagina. Ele diz para vocês: vai ser só uma ressurreição aos seus olhos, mas eu estou dizendo, tem algo muito maior. Eu não só vou ressuscitar, como vou preparar um lugar. Oh, aleluia! Não só vou ressuscitar, mas vou preparar lugar. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Não haverá mais tristeza, não haverá mais perca, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, não haverá mais situações, danos, porque isso já vai passar. E ora vem o Senhor Jesus. Breve vem o nosso Senhor Jesus. Então Jesus está mostrando para nós que é possível. Jesus está relatando para nós que após ressuscitar, aquilo que era impossível a nós vai ser possível, porque Ele mesmo nos ajudará. Ele rogou ao Pai para que enviasse um Consolador para que estejasse conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Ele está dizendo para mim e para você: aquilo que você não conseguia sozinho, com o Espírito Santo vai passar. Aquilo que você não consegue sozinho, você vai ter a presença do Espírito Santo para te estender a mão e dizer: vamos embora, vamos comigo, porque você sozinho não consegue, mas agora, daqui para frente, você tem um amigo, você tem um Consolador, você tem um Cristo que está com você, alguém, ou seja, um da Trindade está contigo. Então deixa eu te dizer, conosco está o maior, não porque está do nosso lado, não porque está à nossa frente, mas está dentro de mim, de você. Ele resolveu fazer morada. Aleluia! Para que nós precisamos se santificar, buscar e consagrar? Por conta disso, você é morada de algo santo. Você é templo de algo santo. Você carrega consigo a santidade do Espírito Santo. Oh, aleluia! Embora nós não sermos santos, embora sermos passivos de erro, enquanto estiver nesse mundo, estamos sujeitos às coisas desse mundo, como diz o apóstolo Paulo. Embora tudo isso, ele está dizendo: eu não te abandono. Eu não compactuo com os erros que às vezes você comete e fala, mas eu sempre vou estar lá para te dar conselho e dizer: isso está errado. O Espírito Santo vai ser igual aquela mãe preocupada com o filho, com a filha, dizendo: não vai, não faz assim, não fala assim, porque a mãe está precavendo lá na frente aquilo que uma vez ela já passou. Então, quando temos um conselho de alguém, não é para o mal, principalmente do pai e da mãe, é porque eles já passaram nessa fase que você está. Eles já passaram pela situação que você vive hoje e lembra: opa, nesse caminho tu vai quebrar a cara, com essa rota tu vai se arrebentar todo. Assim é a presença do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que ele nos confronta com a verdade. Todas as vezes que saímos ou faltamos com a verdade, ou saímos da rota, ou saímos do caminho, o Espírito Santo, ele nos confronta dizendo: isso não é para você, não foi para isso que você foi criado, isso não te pertence mais, esse lugar não é lugar para você estar, essa fala não é fala de um verdadeiro adorador, de um santificado, de um resgatado, de um renovado pelo Evangelho de Cristo. Não é assim que tem a conduta de um verdadeiro cristão. Ele vai sempre confrontar. Não tem como mentir para nós mesmos. Nós sabemos quando erramos. Você pode disfarçar para líder, para o pai, para a mãe, para o parente, para o irmão, para o colega. Você pode disfarçar para o patrão, mas existe um, e você também é outro. Primeiro, que você não engana Deus. Segundo, você não consegue enganar você mesmo.
Então, quando a Bíblia diz que nós vamos dar de conta de tudo que fizemos e tudo que deixamos de fazer, porque existe pecado, consequência também de quê? Daquilo que você podia fazer e não fez. Se chama pecado de quê? Ninguém sabe sobre isso? Eu vou te falar agora. Pecado de omissão. Nós aprendemos isso na escolinha no trimestre passado. O pecado de omissão. O que é isso? É quando eu posso fazer e não faço. É quando eu consigo fazer, mas não faço. É quando eu posso ajudar, mas não ajudo. Sabe a parábola do bom samaritano? Jesus estava dizendo, nessa parábola, dizendo: ei, e passava um sacerdote, vinha do templo, estava adorando, estava sacrificando a Deus, e viu o homem meio morto. Ele, percebendo que o camarada estava meio morto, a Bíblia diz que ele passa de largo e não ajuda. Descendo o levita, também ver o mesmo homem, a mesma situação, e ele olha e passa de largo. Mas vem um que não tinha nada a ver com a história, mas se comoveu e disse: eu estou passando, estou vendo, e não vou deixar assim. Aleluia. Quem era esse? O samaritano. Quem era o samaritano, irmão? Era uma rivalidade absurda entre os samaritanos e os israelitas, os judeus. Havia uma rivalidade muito grande sobre os deuses e tal, onde devia adorar e tudo mais. Mas isso é para outra pregação. Mas esse camarada parou, e ele estava em viagem, estava com seu cavalo em viagem, e ele rompe, ou agora para da sua viagem, a seu destino, bota uma pausa e vai socorrer aquele homem que estava meio morto. Ele está dizendo: não está morto, está meio morto, então ainda dá para ajudar. Não está morto ainda, então dá para estender a mão e colocar e levar ele para uma estalagem e ajudá-lo. A Bíblia diz que ele coloca no seu cavalo, leva para uma estalagem, coloca na estalagem, pede para cuidá-lo, e ainda diz mais: tudo quanto ele gastar, eu pago quando voltar. Oh, aleluia. Quem é esse, irmão? Essa parábola se chama, ou demonstra, a salvação, ou o plano de salvação através de Jesus Cristo. Entende? Ele tentou, Deus tentou por várias vezes. Tentou com Noé, tentou com Abraão, tentou com Moisés, tentou com vários homens que poderia trazer uma reforma, vamos colocar assim. A mais trágica e a mais, como é que eu posso dizer, a mais firme atitude que Deus tomou para com a humanidade, acerca de criar um novo ser, acerca de trazer uma nova linhagem, acerca de colocar a terra, o homem no trecho ou no caminho que ele queria, foi com Noé, quando ele destrói toda a humanidade e tudo o que se havia, só resguardando um par de cada animal, segundo ele assim ordenara para entrar na arca. Veja isso. E não deu certo. Assim que a arca parou, as portas se abriu, Noé plantou uma vinha. Ao plantar essa vinha, há pouco tempo, ele pega a mesma, faz o vinho e entorna, fica bêbado, toma-se um pó de vinho, fica nu, aquilo tudo. A Bíblia diz que o filho mais novo, Cã, vai procurar seu pai e encontra seu pai nu na vinha. A Bíblia diz que ele volta para casa e avisa os seus irmãos, rindo, sorrindo, chamando os irmãos para ir ver o pai, que está caído, bêbado. A Bíblia diz que os seus irmãos pegam e não olham a nudez do seu pai, tapa o rosto,
e conjecturando com um pano, sem olhar para o dedo do pai, veste o pai ou coloca por cima da sua nudez. E no outro dia o pai já eles falam do ato do seu irmão mais novo. E a Bíblia diz que Noé amaldiçoa e diz: será servo dos seus irmãos toda a sua vida. E isso não implicou somente para ele, mas uma geração que havia depois dele. Então você veja, ele foi amaldiçoado e uma geração toda foi junto. A Bíblia mostra que por um homem entrou o pecado no mundo, e nós pagamos o preço até hoje, até a crucificação, até Cristo, beleza? Até Cristo, pois em Cristo fomos justificados, porém, a natureza adâmica ainda permanece em nós. Porém, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa natureza pende para o pecado. E apóstolo Paulo afirma dizendo: eu peco até em pensamento. Apóstolo Paulo diz: aquele cuida que está de pé para que não caia, porque o mal que eu não quero está diante de mim, e o bem que eu quero às vezes eu não consigo fazer. Então isso é decorrente de uma maldição. Entende isso? Uma palavra foi lançada, e a Bíblia diz que Deus, julgando a Adão, ele diz: por conta de você a terra será maldita. Irmão, você tem noção do que é isso? A terra foi amaldiçoada por causa do homem, e ela produzirá brolhos, espinhos, e com suor do rosto comerás. Tem noção do que é isso? A terra foi amaldiçoada. Então quando você vê, o que é isso? Eu dei esse rodeio para você entender. Quando você vê essas coisas acontecendo, natureza revoltada, isso é fruto desde o jardim do Éden. Aí a gente fica: meu Pai do céu, o que é isso, Senhor? Misericórdia. Não, irmão, é uma maldição que foi lançada por Deus desde o jardim por conta do homem, por conta da maldade do ser humano, por conta de cada um de nós, que sempre pendemos para o erro. Pastor, eu não posso errar. Você pode errar, você não deve fazer isso premeditadamente, porque ninguém é perfeito. Você não pode acordar pela manhã dizendo: hoje eu vou pecar. Você não pode acordar pela manhã: hoje eu vou chutar o balde. Entende? Você não pode acordar dizendo: hoje eu faço. Aí você acorda do capeta, do inferno, a carne dominando sobre o espírito. Mas você errar no meio do caminho é acidente, é o desvio de percurso. É acidente, não foi por acaso, não foi porque eu quis. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Foi uma fraqueza. Me ajuda, Pai. E Ele estará lá. Para quê? Para te perdoar e te abraçar dizendo: vem, eu te perdoo mais uma vez. E Ele ensinando a Pedro, dizendo: Pedro, tu não tem que perdoar somente 7 vezes. Deixa eu te falar um negócio, Pedro. Tu tem que perdoar 70 vezes 7. Tá ruim para você? Aquele que te fez mal, tu tem que perder uma. Eu perdoei uma vez, pastor, não dá mais. Jesus disse: é 70 vezes 7. Que é isso, pastor? Mas me arrebentou de novo, pastor. Perdoa de novo. Mas falou mal de mim de novo, pastor. Perdoa de novo. Mas quer ver o meu mal? Perdoa de novo. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Aí a Bíblia vai mostrar: amar quem te ama é muito fácil. Fazer o bem, quem te faz o bem, é muito fácil. Difícil provar que é crente mesmo é quando alguém faz o mal para você e você diz assim: ó, eu te perdoo, meu amigo. Eu te perdoo. Apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele não está dizendo para nós termos amizade, ser amigos
de estar na casa, de estar trocando comida e tal, aquela comunhão toda. Não. Seguir a paz é isso, é não ter amargura, não ter mágoa, não ter tristeza, não ter rancor da pessoa. Mas comunhão é outra coisa. Estar sentado é outra coisa. Entende isso? Apóstolo Paulo está dizendo: siga a paz. O que é isso? Pai seu, boa tarde, bom dia, tudo bom, tudo bom. Intimidade não é para todo mundo, e Jesus mostrou isso. Pastor, o que é isso? Distinção de pessoa. O próprio Jesus disse e mostrou isso na prática. Como? 70 discípulos ele mandou para fazer a obra. Dos 70 tirou 12 do mais próximo. Dos 12 só tinha 3. Dos 3 só tinha um que repousava a cabeça no seu peito, e esse era João. E Pedro fica perguntando como é que vai ser a morte de João, e Jesus diz para João: o que te importa? Se eu quero que ele viva, e que ele viva até a minha volta, ele vive. Oh meu pai, Pedro, com inveja da intimidade de João com Jesus, pergunta sobre a morte de João, como seria. E Jesus disse: se eu quiser que ele viva até a minha volta, ele vive. E o que te importa isso? E João morreu de velhice, enquanto os outros, um morreram apredejado, outro degolado, outro pregado na cruz de cabeça para baixo. Mas João, aquele que tinha intimidade: não, João, você vai desfrutar da velhice, você vai desfrutar da idade, você vai desfrutar da vida. É isso. Nascido de mulher, ele diz: não tem ninguém maior do que João. Intimidade, propósito e fazer o que a palavra manda. João executou muito bem aquilo que Jesus ou que Deus queria, por isso alcançou intimidade. E nós só alcançamos intimidade com Deus como quando amamos a palavra, quando vivemos a palavra. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, a Bíblia mostra que quem é irmão de Jesus é todo aquele que ama o que? A palavra. Ele diz assim: quando foram chamar ele, a sua mãe e seus parentes no templo, falaram: Jesus, sua mãe, seus irmãos, seu pai está te chamando, estão te procurando. E Jesus disse: quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Se não todos quantos estão comigo aqui e faz a vontade do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Quer ser meu irmão? Quer ter intimidade comigo? Tem que fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo: não é para agradar esse, para aquele, não. Tem que fazer a vontade do Pai para ser meu irmão. Para estar junto comigo, tem que fazer a vontade do Pai. O que é isso? João vai dizer: nós somos as varas, e Deus, Ele é a árvore. Toda vara que é em mim que não der fruto, corto e lanço no fogo. Mas todo aquele que estiver em mim e eu estiver em vós, esse dá muito fruto. Veja que é uma vida de intimidade, é uma vida de entrega. Quando eu entrego a Ele, eu ofereço a Ele, Ele me retribui. Isso é automático, isso é gratidão, isso é justiça, isso é benignidade. Davi, quando assume o trono, após a morte de Saul, após a morte de Jonathan, seu amigo, ele vai sentar na mesa. E quando ele senta na mesa, a Bíblia diz que ele lembra de quê, pastor? Ele lembra de um pacto, de uma promessa feita com seu amigo Jonathan. E o pacto era esse: se você morrer, Davi,
eu cuido da tua família, ninguém perece da tua casa. Davi olhou para ele e disse: assim também será você, Jonathan. Se você morrer, eu cuido da tua casa, da tua família, não morre ninguém. Se depender de mim, eu sustento. Aí ele toma o poder, assume o trono, e quando ele senta lá, ele lembra dessa promessa e chama o seu servo e diz para Ziba: Ziba, deixa eu te falar, tem alguém da casa de Saul vivo para que eu possa usar de benevolência para com ele? A Bíblia diz que Ziba pensa e vai dizer: existe um. Quem é esse? Mefibosete. Tá onde? Está lá numa cidadezinha pequena, esquecida. Vai atrás dele, chama ele e traz ele para sentar aqui na mesa. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: eu vou preparar o lugar. Aí ele diz: ei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O que é que Jesus está dizendo? Tem mesa, tem cadeira preparada para cada um de nós, tem alimento do céu para cada um de nós, tem lugar reservado para aqueles que o amam e o buscam. Oh, aleluia! E aí, pastor, é de graça? Não é de graça. E aí, pastor, é fácil? Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo seria salvo. E a única coisa simples que ele pede, o que é? Reconheça a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, é muito fácil. Eu reconheço. Ah, reconhece mesmo? Reconhecer não é só falar de boca. Reconhecer é a atitude e mostrar na prática. Quando você reconhece que ele é o único suficiente Salvador, você está dizendo: a minha vida só pertence a ele, eu sou dele, faço tudo por ele, eu amo a ele, eu anelo a ele, eu quero estar junto dele, eu quero fazer o que ele gosta, eu quero representar ele. Será que está fazendo isso? Será que está fazendo isso? É fácil? Não, não é fácil. Reconhecer algo que demonstra atitude. Por exemplo, você dizer para sua esposa: eu te amo, meu amor, no dia do aniversário, numa data festiva, no final de ano, eu te amo. Passa o ano todo, não demonstra, não declara, a conduta não condiz com isso. E aí, como que essa pessoa vai entender que realmente, que amor é esse? Que amor é esse que não quer bem? Que amor é esse que não me respeita? Que amor é esse que não demonstra? Que amor é esse que faz tudo que eu não gosto? Que amor é esse que é arrogante? Que amor é esse que quer ver o mal? Que amor é esse que só pensa em si mesmo? Que amor é esse? Então, para dizer que ama, tem que ter uma demonstração. Que demonstração é essa? Não é pensar em si mesmo, mas pensar no seu próximo, pensar nela, pensar nele como se fosse a você mesmo. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem essa: eu não sei amar. É só você lembrar o que você gosta de fazer para você. O que se sente bem em você? Quais são as atitudes que você faz e que se sente bem? Pronto, é isso. O seu cônjuge, o seu próximo também se sente bem. Se você sabe o que é amor, se você sabe o que faz bem para você, você sabe o que faz bem para o seu próximo. Entende isso? Então não tem como dizer: isso é algo que eu não consigo expressar. É simples. É só você colocar na prática o que você queria que receber, ou que essa pessoa fizesse por você. Aí você inverte o papel e fala: eu vou fazer por ela, eu vou fazer por ele. Você tem noção do que é isso? Isso é demonstração de amor, confiança, carinho e lealdade. Está aqui.
Aí nós dizemos: se não for por Jesus, irmão, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então a Bíblia está mostrando para nós: não tem outro caminho, não tem meio termo, é só por lá. Pastor, eu não gosto de fazer isso, mas é por lá. Eu não gosto de fazer assim, mas tem que ser assim. Para chegar lá só se for desse jeito. Pastor, é terrível, meu coração está fechado, mas tem que abrir o coração, porque é só por esse caminho. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de demonstrar, pastor. É por esse caminho, é. Felizmente. Por quê, pastor? Se você quer encontrar o teu irmão lá, você tem que estar, puro. E aí a Bíblia vai dizer: tem que ser como criança. O que é isso, pastor? Pureza, tranquilidade. Entende isso? Pureza, não guarda mágoa, não guarda rancor. Corrigiu agora, bateu, apanhou, está chateado, está chorando. Meia hora: papai, me perdoa, desculpa. Ele está sorrindo e abraçando de novo. Te amo, pai, te amo, mãe. Qualquer um de nós aqui apanhamos na infância, fomos corrigidos. E tem pessoas que não tem mais a mãe, o pai aqui, que daria de tudo, mesmo que você apanhou, mesmo que você foi corrigido por eles, mas daria de tudo para que eles estivessem ao seu lado. É ou não é verdade? Daria de tudo para ouvir os conselhos de novo. E aí passa o quê? Um reflexo na nossa mente, uma análise na nossa mente de quê? Quanto que eu podia fazer e não fiz, ou quanto que eu tinha que valorizar e não valorizei. E aí vem o ditado mais certo do mundo, popular: só damos valor quando perdemos. Só dá valor à oportunidade quando você perde ela. Só dá valor ao emprego quando você não tem mais nada. Você não tem mais emprego, tu pode estar fechado, e aí você dá valor. Era pouco, mas tinha. Era ruim, mas tinha. Você dá valor a uma casa quando você já não tem mais. O furacão passou, e aí? Aí você dá valor. Era pequenininha, mas eu tinha. Não era aquele palácio, mas eu estava debaixo do teto. Irmão do céu, a gente começa a dar valor a poucas coisas, entende? E muitos só vão dar valor esse tempo aqui que você passou e eu estou passando, e essa mensagem, quando já não tiver mais chance, quando não for mais pregada, quando não tiver mais alguém para anunciar, e aí acabou. Aí vai ficar o lamento e o choro pior, e o lamento maior vai ser dos cristãos que ficaram dizendo: não dei valor, não valorizei o tempo que estava na casa do Senhor, não dei valor ao templo, não dei valor à palavra, não dei valor, quando eu podia fazer e não fiz. E vai ouvir a palavra dura, direta, curta: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Aí tem gente achando que vai chegar lá. Até escutei isso da contadora esses dias, ela falando sobre as declarações e tudo mais. Aí ela: pastor, o negócio é o seguinte, lá a Receita não quer saber. Não quer saber que o dinheiro entrou e você comprou isso, comprou aquilo outro, e que não era seu, e que você estava trabalhando e o dinheiro era do material. Não, ela não quer explicação. Ela só sabe o que entrou na tua conta, ela só sabe o que entrou no teu CPF, acabou. E tem que declarar acima daquilo. E eu fiquei imaginando, foi verdade. E vai ter muita gente dizendo, como a própria Bíblia diz, e muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Olha aí o nível de poder que ele tinha. Senhor, em teu nome eu cantei, eu preguei, almas se renderam a teus pés. Estava todo domingo, toda quarta, estava todo culto. Aí a pergunta vai sair: o coração estava onde? Você estava longe, meu filho. Você estava longe, minha filha.
devemos cuidar muito, meus irmãos. Satanás não perde tempo, ele faz de tudo para que o teu culto não chegue no céu, para que esse momento não vale a pena para você. Ele faz de tudo. Pode ver que você entra por essas portas aqui, a tua mente voa. Nós ficamos, às vezes, só o corpo como um zumbi, e a mente voando em problemas, em casa, em filho, em tanta coisa e tal, e não oferecemos um culto, meu irmão. Devemos cuidar muito. Isso é um alerta, isso é como é que eu posso dizer? Um conselho que eu posso dar para vocês. Que isso é para todos nós, não vem só para você, não vem só para mim, é para todos. Se nós não se policiar, não cuidar, nós não conseguimos adorar a Deus como tem que ser. Nós não fazemos juízo. Esse tempo, esse momento, esse culto acontecendo aqui, isso é algo que você tem que temer, meu irmão. Isso é algo que você tem que refletir. E depois não diga que o pastor não avisou. Meu intuito aqui não é, nunca foi, de plantar isso na tua cabeça, de botar terror na tua cabeça para você. Não. O meu papel como pastor é de avisar, é de ensinar a você o caminho, é de mostrar você o caminho. Cabe a você escolher o caminho certo ou errado, faz ou não faz. Isso aí já não é comigo, é com cada um. São escolhas da vida. O meu papel é aconselhar, é mostrar, é ensinar a você. Entende isso? É o papel do atalaia, como diz Ezequiel. Se o atalaia avisar do mal que sobrevém, Deus não cobrará do sangue dele. Mas se o atalaia ou o profeta não avisar do mal que sobrevém, Deus cobrará do sangue dele, daquelas pessoas inocentes, vai sair do sangue dele, porque ele não fez o papel dele, não avisou. Entende isso? Irmãos, cada um de nós temos um papel e foi colocado em nossas mãos algo para fazer nesse mundo. Você foi chamado para pregar o evangelho. Não é porque eu estou aqui, você é um pregador do evangelho, porque cada vida que tem chegado até a sua porta, até a sua casa, até você, é uma vida que Deus colocou nas tuas mãos para você falar de Jesus, se não é crente. Nós devemos, como Isaías vai dizer, eu fui ungido, está sobre mim o Espírito do Senhor. Para quê? Para anunciar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Entende? Boas novas de salvação tem que sair da tua boca, da minha boca. Então, está aqui o humilde conselho de hoje.